Editorial. Ontem, juízes aposentados, magistrados ligados à Justiça do Trabalho, entidades e advogados trabalhistas fizeram um protesto contra o eventual fim da Justiça do Trabalho no Brasil e atribuíram esse fim ao desejo do presidente Bolsonaro. Esse protesto juntou cerca de 49 pessoas, magistrados, servidores e advogados trabalhistas, inclusive o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho em nosso estado, o Dr. Christian Gonçalves Mendonça Estadulho, que disse duas coisas: que a vontade do presidente Bolsonaro é inviável e que o fim da Justiça do Trabalho tornaria a vida dos trabalhadores um caos. No discurso ele disse que os processos trabalhistas seriam remetidos para a Justiça Comum e que, se isso for levado adiante, processos hoje definidos pela Justiça Trabalhista num período de 8 a 12 meses demorariam o dobro do tempo. O Dr. Christian, que já esteve aqui neste programa, falou também que a Justiça Trabalhista existe somente para proteger os trabalhadores, na visão do presidente Bolsonaro. Segundo ele, a modalidade existe há 7 décadas no Brasil e, neste período, os magistrados que nela atuam seguem a Constituição. Afinal, as leis cumpridas pela Corte são construídas pelo Congresso Nacional. Outro juiz trabalhista aposentado, o Dr. Rodney Rodrigues, representante estadual dos magistrados aposentados, reforçou o discurso do Dr. Christian, afirmando que o fechamento da Justiça do Trabalho seria um golpe terrível contra o trabalhador e ressaltou que a classe empresarial brasileira honesta sempre aprovou a missão da Justiça Trabalhista e, dito isto, elogiou os advogados trabalhistas, que em nosso país são quase 1 milhão de profissionais. Respeito a opinião desses senhores sobre a importância da Justiça do Trabalho. Mas sabem por que a Justiça do Trabalho está morrendo? Porque ela foi protecionista. E não sou eu quem está dizendo, mas o empresariado brasileiro, que cristalizou o conceito de ser a Justiça do Trabalho protecionista, onde o empresário, lá chegando, era acusado injustamente por advogados que se aproveitavam para submetê-los às petições vexatórias, mentirosas, descabidas e extravagantes, sendo que, aos olhos dos julgadores, aquele empregado que ali estava reclamando direitos que muitas vezes nem tinha, mesmo mentindo desbragadamente para tirar proveito de ter sido empregado nesta ou naquela empresa, tinha razão por ser apenas e tão somente a parte mais fraca dessa relação e merecia, portanto, levar vantagem, mesmo tendo recebido todos os seus haveres e às vezes até mais. Voraz, o empregado queria mais, estimulado por advogados desonestos a mentir nas varas de trabalho contra o mais forte. Também os acordos feitos entre advogados trabalhistas e reclamantes chegaram ao cúmulo de racharem o butim daquilo que conseguissem do empregador. E diante de todas essas
atrocidades, muita gente e empresas acabaram desistindo dos seus empreendimentos e assim os empregos foram se escasseando, o empresariado deixando de investir e as consequências estão aí, com a Justiça do Trabalho que aceitava aquelas petições patéticas, morrendo diante da forma irresponsável com que os operadores do direito trabalhista conduziram a coisa. Tanto é verdade que foi só tornar o empregado mentiroso responsável, junto com seu advogado, por aquilo que pedia em sua reclamação trabalhista, obrigado a ressarcir ao empresário ou à empresa quando perder a questão, que as ações trabalhistas caíram vertiginosamente. Em nosso estado, em 2018, foram julgados 21 mil processos envolvendo empresas e trabalhadores. Em 2017, foram 36 mil e em 2016, 35 mil processos. Nenhum empresário é contra a fiscalização do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho. Nenhum empresário é contra o fato de ser levado à barra dos tribunais do trabalho se não estiver cumprindo o combinado. Mas ninguém aguenta mais petições velhacas, calhordas, mentirosas, com o condão de extorquir empresas, usando a lei de forma esperta para tirar vantagem, estuprando e destrinchando empresas em nome da brasileirice, das petições maldosas e mentirosas para defender não um direito, mas uma esperteza jurídica sem se importar com a verdade. Esse tipo de conduta que se tornou corriqueira na Justiça do Trabalho pelas petições descabidas fez nascer no seio do empresariado brasileiro a certeza de não valer a pena empreender num país injusto como o nosso. Particularmente, sou contra o fim da Justiça do Trabalho, mas se ela quiser continuar existindo, o que eu acho muito difícil no Brasil da atualidade, terá que deixar de ser protecionista e se reinventar como justiça com pesos iguais, onde nem empresário ou trabalhador tenha, mas que sejam julgados com base nas provas reais daquilo que reclamam e que o empresariado não seja vítima do jogo de esperteza de advogados trabalhistas, como aquele estrangeiro malandro que por aqui montou uma banca advocatícia, extorquiu empresários e acabou tendo até um triste fim por sua avareza. Acho impossível ressuscitar a Justiça do Trabalho no Brasil, como ela se tornou nas últimas décadas, mas deve ser possível surgir uma nova justiça, justa, capaz, sem o fito protecionista, que essa que está morrendo. Lamento, senhores, mas esse é o novo Brasil nascendo. Tudo o que é novo perturba, causa arrepios, mas é necessário para que inventemos uma fórmula onde todos, empresários e trabalhadores, sintam o peso da mentira dita ou peticionada diante de um magistrado. E tem mais, com todo respeito, a justiça comum ou federal tem a mesma capacidade de julgar empresários e trabalhadores, sem o conceito de protecionista. Foi o conceito que matou a Justiça do Trabalho. Foi o preconceito contra os empregadores que levou a Justiça do Trabalho ao fim. E como dizia Einstein, é mais fácil quebrar um átomo que quebrar um preconceito. Bom dia.